Imaginem encontrar um homem perfeitamente conservado que morreu há mais de 5.000 anos. Hoje, vamos desvendar a história de Ódsio, o Homem do Gelo. Uma história de vida e de uma morte violenta que ficou literalmente congelada no tempo. Então, a grande questão é esta: como é que o mistério do assassinato pôde ficar, bem, congelado durante milénios? É isso mesmo. Vamos ser detetives e investigar um dos casos arquivados mais antigos do mundo. Ora bem, para começar, vamos viajar até setembro de 1991. Estamos nos Alpes de Ötztal, naquela fronteira gelada entre a Áustria e a Itália. Dois alpinistas estão a caminhar e, de repente, deparam-se com algo absolutamente chocante. A primeira impressão? Bem, pensaram que era um alpinista moderno que tinha tido um acidente. Faz sentido, certo? Mas depois viram o que ele tinha ao lado. Ferramentas que pareciam saídas de um livro de história. E o corpo estava tão bem preservado que era difícil acreditar. Não, aquilo não era um acidente recente. Era algo muito, muito mais antigo. E foi assim que o mundo conheceu Otzi, o Homem do Gelo. Ok, com a descoberta feita, a primeira pergunta que os investigadores tinham de fazer era: quem era esta pessoa? De onde veio? E quando é que ele viveu? Para descobrir a idade dele, os cientistas usaram uma técnica espetacular chamada datação por radiocarbono. E o resultado foi de cair o queixo. O Otzi viveu e morreu há cerca de 5.300 anos. É um número quase impossível de imaginar. E o que é que isso significa 5.300 anos atrás? Bem, isso coloca-o em cheio na idade do cobre. Pensem nisto. Foi uma época super importante, um período de transição. As pessoas estavam a deixar de usar apenas ferramentas de pedra e a começar a descobrir como trabalhar com metais. Foi uma autêntica revolução tecnológica que mudou o rumo da humanidade. Para termos uma ideia do quão antigo ele é, olhem só para esta linha do tempo. A morte de Otzi aconteceu bem antes da construção das grandes pirâmides no Egito e séculos, muitos séculos, antes da fundação de Roma. É incrível, não é? Ele é um vislumbre de um mundo que existiu muito antes de outros mundos antigos que já achamos super antigos. A ciência moderna permitiu-nos criar um verdadeiro perfil da vítima. O Otzi tinha cerca de 45 anos, o que para a altura já era uma idade bastante avançada. Tinha por volta de 1,60 m, olhos castanhos, cabelo escuro, mas há mais. O corpo dele contava a história de uma vida difícil, de muito trabalho físico. E o mais fascinante, a genética dele mostrou que era intolerante à lactose e tinha tendência para problemas de coração. Problemas com que lidamos hoje em dia. É uma ligação direta a um passado muito, muito distante. Agora, vamos às pistas físicas. As roupas e as ferramentas que ele levava consigo. E preparem-se, porque isto é espetacular. Podíamos pensar que a roupa dele era primitiva, mas nada disso. Era super avançada para a época. Ele tinha um casaco feito com uma combinação de pele de ovelha e cabra, calças de couro, sapatos. Os sapatos eram geniais, feitos com couro de urso e veado e isolados com palha por dentro. E ainda tinha um chapéu de pele de urso e uma capa de erva de cilha para se proteger da chuva. Este homem era um mestre da sobrevivência. E o kit de sobrevivência dele era a tecnologia de ponta daquele tempo. A peça mais valiosa era, sem dúvida, o seu machado de cobre. Pensem nisto. Trabalhar metais era uma tecnologia novíssima e muito difícil. Ter um machado destes era como ter o último modelo de um smartphone hoje em dia. Era um símbolo de status. Para além disso, ele tinha uma faca de sílex, um arco e flechas e um pormenor incrível. Trazia brasas acesas dentro de recipientes feitos de casca de árvore. Era, basicamente, o seu isqueiro portátil. Outra coisa fascinante, o corpo de Otzi tinha 61 tatuagens. Mas esqueçam a ideia de tatuagens como as de hoje, para decoração. As dele eram diferentes. Eram pequenas linhas e cruzes feitas com fuligem e estavam localizadas precisamente nas zonas onde ele tinha problemas, como artrite nas articulações e na coluna. A teoria mais forte é que não eram para enfeitar, mas sim para tratar a dor. Uma espécie de acupuntura pré-histórica. Muito bem, já sabemos quem ele era e o que levava consigo. Agora vamos focar-nos no mistério principal. As suas últimas horas. O que é que lhe aconteceu? Incrivelmente, as pistas mais importantes estavam dentro dele. Graças ao gelo, o conteúdo do estômago dele estava intacto. E o que é que os cientistas encontraram? A sua última refeição. Era uma mistura de carne de ibex, que é um tipo de cabra selvagem, e de veado, com alguns cereais. Uma refeição bem rica em gordura, perfeita para dar energia para enfrentar o frio das montanhas. E ele comeu isto cerca de 2 horas antes de morrer. E a ciência forense não para por aí. Analisaram até o pólen que estava no sistema digestivo dele.
E esse pólen contou uma história. Mostrou que ele comeu lá embaixo, num vale com árvores, e depois começou a sua subida final para as montanhas, para o sítio onde foi encontrado. É como ter um GPS da sua última viagem. E agora, chegamos ao momento da verdade, ao clímax desta investigação. Por que é que ele morreu? Durante muito tempo, ninguém sabia ao certo. A primeira hipótese parecia bastante lógica. Ele estava no alto de uma montanha, então talvez tenha sido apanhado por uma tempestade de neve, ficou exausto e acabou por morrer congelado. Esta foi a teoria aceite durante quase 10 anos. Mas essa teoria estava completamente errada. Só em 2001, uma década depois da descoberta, é que a tecnologia permitiu fazer um raio-x mais detalhado. E foi aí que os cientistas viram algo que ninguém esperava. Algo que mudou a história toda. O que é que eles encontraram? Isto, uma ponta de flecha feita de sílex cravada no ombro esquerdo dele. A conclusão era inevitável. Otzi não morreu num acidente. Ele foi assassinado. A partir daí, foi possível reconstruir a cena do crime. A flecha atingiu-o por trás, o que sugere um ataque de surpresa. Pior ainda, a flecha cortou uma artéria principal. A hemorragia interna teria sido massiva e ele teria morrido em poucos minutos. E há mais. Ele tinha um corte fundo na mão, uma ferida de defesa, o que indica que ele esteve numa luta pouco tempo antes. Foi, muito provavelmente, uma emboscada. Resolver este crime de 5.300 anos é, claro, incrível, mas a importância do Otzi vai muito além de ser uma vítima de homicídio. Ele é muito mais do que isso. O Otzi é uma autêntica cápsula do tempo, porque ele foi encontrado tal e qual como estava no momento da sua morte, com a roupa do corpo e as ferramentas do dia-a-dia, e não num túmulo, preparado para um funeral. Tudo o que ele tinha é um retrato perfeito e autêntico de como era a vida na Idade do Cobre. É uma janela para um mundo que, de outra forma, estaria perdido para sempre. Hoje, o corpo do Otzi, as suas roupas e todas as suas ferramentas estão no museu em Bolzano, em Itália. Estão guardados numa câmara frigorífica especial que imita as condições do glaciar onde foi encontrado. E ele continua a ser estudado, continua a revelar segredos e a ensinar-nos mais sobre o nosso próprio passado. E é aqui que terminamos com um último mistério. Sabemos como o Otzi morreu, mas a pergunta que fica no ar é quem o matou e porquê? O seu machado de cobre, um objeto super valioso, foi deixado junto ao corpo, por isso provavelmente não foi um assalto. O que é que aconteceu naquele dia, no topo daquela montanha, há mais de 5.000 anos? Esse é um segredo que o gelo talvez nunca nos devolva.